Meus amigos, a cigarrinha Dalbolus maides causa danos diretos e indiretos às plantas de milho pelo fato de se alimentar da seiva do floema e por transmitir patógenos, incluindo os agentes causais dos enfesamentos pálido e vermelho e o vírus da risca. Dependendo das condições ambientais, da suscetibilidade do híbrido, da presença de populações infectivas da cigarrinha, as perdas na produtividade podem atingir 100%. E hoje nós vamos discutir o efeito da fenologia, ou seja, estágios, fases de desenvolvimento da cultura do milho mais sensíveis à ocorrência de cigarrinha e também o impacto do tratamento de sementes na severidade dos enfesamentos e na produtividade do milho. Alguns resultados que foram obtidos em experimentos conduzidos em casa de vegetação e no campo, que são dados de casa de vegetação, e na casa de vegetação foi avaliada a infestação com cigarrinhas infectivas, ou seja, portadoras dos molicutes, em diferentes estádios, desde o estádio VE até o estádio V12. E foram avaliados 4 tratamentos, um controle não infestado e outros 3 tratamentos em que foi realizada a infestação com essas cigarrinhas infectivas, que foram deixadas 5 dias em cada um desses estádios e depois foi realizada a aplicação de inseticida foliar visando a sua eliminação. Então, os 3 tratamentos consistiram na ausência de tratamento de sementes e outros 2 com tratamento de sementes do grupo dos neonicotinoides, clotianidina ou imidacloprido. À esquerda a gente tem os dados de vigor, numa escala que variou de 1 a 9, então 1 representa plantas mortas e 9 plantas sem sintomas, ou seja, alto vigor na nota 9, e à direita os dados de produtividade. Ao comparar o controle não infestado e o controle sem inseticida infestado, se observa que infestações que ocorreram entre os estádios V e V10 resultaram em queda no vigor e queda na produtividade. O uso do tratamento de sementes com pelo menos um dos inseticidas neonicotinoides foi capaz de manter o vigor em níveis comparáveis ao controle não infestado e também manteve a produtividade quando a infestação ocorreu até o estádio V2. A partir do estádio V4, não houve diferença entre ter ou não tratamento de sementes. E no estádio V12, não houve diferença entre plantas infestadas ou não para o vigor e a produtividade. Os dados de campo, aqui a gente tem diferentes períodos de convivência de cigarrinhas infectivas com as plantas de milho, também em gaiolas, em infestações iniciando em VE, V4 ou V8, e aí diferentes períodos, diferentes estágios em que as cigarrinhas permaneceram convivendo com as plantas de milho. De novo, à esquerda o gráfico representa dados de vigor e à direita de produtividade. Então, se observa que o tratamento de sementes com pelo menos um dos inseticidas, ele manteve o vigor e reduziu as perdas de produtividade quando as infestações ocorreram até entre VE e V4. Quando a infestação ocorreu depois dessa fase, o efeito do tratamento de sementes já não conferiu uma proteção. Então, o residual ele existe, mas é relativamente curto. Agora, é interessante que quando as infestações ocorreram entre os estádios V8 e V12, período de convivência de V8 a V12, embora não tenha ocorrido diferença entre plantas infestadas e não infestadas para o vigor, a produtividade das plantas infestadas foi cerca de 30% menor comparado ao controle não infestado. Então a gente pode extrair 3 conclusões importantes a partir desses resultados. Primeira, quanto mais cedo ocorre a infestação pela cigarrinha, maior o dano, maiores as perdas na produtividade. Infestações que ocorrem tardiamente entre V8 e V12 ainda causam dano que podem justificar o uso de inseticidas foliares. E a terceira conclusão é que o tratamento de sementes com inseticidas do grupo dos neonicotinoides é importante na proteção inicial das plantas de milho.